Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Desejo sorte e sucesso nessa empreitada. Bom, então, como eu não tenho o direito de mostrar um vídeo, eu vou mostrar um áudio que todo mundo vai escutando enquanto ele está no banheiro. Peraí. Senador, só um minuto. Deixa eu pedir, eu compreendo Vossa Excelência, eu respeito o mandato de Vossa Excelência, mas eu queria pedir para Vossa Excelência que a gente pudesse manter uma arguição de uma indicação importantíssima para uma instituição relevante, que é o Poder Judiciário Brasileiro. Eu queria pedir para Vossa Excelência, eu já, em outras oportunidades, até no exercício da presidência do presidente Rodrigo Pacheco, eu tenho acompanhado em algumas sessões alguns senadores que têm colocado áudios no microfone do plenário do Senado Federal. Eu, em nenhuma oportunidade, eu tive no plenário para me manifestar contrário, porque eu não estava presente. Eu, pessoalmente, não concordo com que um senador da República pegue o microfone da tribuna do Senado Federal, que é para ele se pronunciar perante a nação brasileira, e coloque um áudio que a gente não sabe se é de hoje, se é de anteontem, se tem 2 anos, se tem 10 anos, se é uma montagem, a gente não sabe o que é. Então eu queria pedir, com o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, com a amizade que eu tenho por Vossa Excelência, e com respeito pelo mandato de Vossa Excelência. Vossa Excelência vai ter o tempo regimental para Vossa Excelência fazer a arguição que deseja. Com muito carinho, eu peço para Vossa Excelência que a gente não faça colocar áudio no microfone. O microfone é de Vossa Excelência, do Senador da República, membro da CJ, que está aqui para fazer e cumprir suas atribuições. Muito obrigado. Presidente, eu vou questionar porque a fala é do chefe delegado, chefe da delegacia. Eu vou iniciar o tempo de Vossa Excelência vai poder... E aqui no nosso artigo 53, fala que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí, presidente, o senhor está me cerceando o meu direito de falar ou de mostrar o que de fato desmente muitas narrativas. Então, não é uma pessoa qualquer, é um chefe de uma delegacia, um delegado de polícia, assim como o doutor Alessandro. Eu queria a atenção dos senadores, nós temos um orador na tribuna. E eu queria que Vossa Excelência pudesse rever essa decisão, porque é um delegado, chefe da delegacia de crime organizado do Maranhão, okay? É uma autoridade. Não, senador, por gentileza, Vossa Excelência tem o microfone. Faça os questionamentos que achar conveniente. Eu, com todo carinho, novamente, peço a Vossa Excelência que utilize seu tempo para fazer a arguição ao indicado. Bom, então que entre nos autos aí que eu fui... Tiraram aí meu direito de fala, de palavra, né, nos anais aí. Bom, vamos lá. Sobre a reputação ilibada, disse não ter recebido o alerta da ABIN, mas... A ABIN, ela tem um sistema chamado SISBIN, que é de 1999 e que comunica vários ministérios, principalmente o Ministério da Justiça e do GSI. Aqui está, aqui muito claramente mostrando quais são os órgãos que recebem informações da ABIN. Estava no Ministério da Justiça no domingo, chegando antes de começar o vandalismo e o protesto dos patriotas. Como é que não recebeu mensagem da ABIN se num domingo de tarde, coincidentemente, se achou que deveria ir no Ministério da Justiça para poder, então, sei lá, na entrevista mesmo você deu ao Fantástico, você mesmo disse que estava ali e comunicou ao Lula, ao presidente Lula, do que estava acontecendo. Isso foi fala sua no programa Fantástico. Então, aqui a ABIN deixa bem claro, eu deixei em vermelho as instituições que são ligadas à segurança e à defesa nacional. Então, a ABIN informa a todos os ministérios.
Esse documento é o documento que a ABIN foi informando desde o dia 2 a todos os ministérios, inclusive o Ministério da Justiça, e aqui em cima todos os órgãos que foram inseridos, que não estavam no sistema CISBIN, que o Ministério da Justiça estava, aliás, faz parte desde 1999, criaram um grupo de WhatsApp no dia 7. Aí colocaram outras instituições que não faziam parte do CISBIN. E o Ministério da Justiça sempre fez desde o início. Bom, outra coisa. Eu fui inserido no inquérito eterno, desse inquérito do resto da vida aí, por ter divulgado um documento que disseram que era sigiloso, mas não era sigiloso. Não tem nada, absolutamente nada nesse documento dizendo que ele é sigiloso. Nós sabemos que vem ou o meu nome impresso aqui, ou em vermelho escrito documento sigiloso. Bom, o senhor também, na minha ida ao Maranhão, o senhor é muito conhecido por fazer uso pessoal da polícia e, como governador do Maranhão, usava a Polícia Civil e agora, como ministro, vem usando a Polícia Federal para perseguições a adversários políticos, usando busca e apreensão, que é a tática de lawfare, e também o Fish Expedition, como instrumento também de assassinar reputações. Aí, nós pegamos aqui, está escrito aqui várias matérias. Polícia Política monitora a liderança da oposição agindo em cada município. Aí vem os documentos aqui. Presidente, não estou conseguindo falar. Obrigado. Então, vou repor o tempo de vocês. Obrigado. Então, aqui segue uma sequência de documentos comprovando, até assinado pelo próprio Flávio Dino, determinando que as polícias fiscalizassem as oposições em cada município. Bom, e assim como fez comigo na busca e apreensão, e, por incrível que pareça, na busca e apreensão feita a um senador da República, não seguindo o que está na Constituição, me leva a duvidar a questão da notório saber jurídico, né? Mas vamos lá. Teve o PT como apoio durante a campanha para o governador do estado. Assim que assumiu o cargo, traiu o PT, exonerando todos os assessores ligados ao PT. Usou de uma informação para chantagear o atual presidente Lula para estar na função de ministro da Justiça. Tudo isso eu tenho documento, quem quiser eu entrego. Interferiu nas investigações sobre o dia 8 de janeiro, deletando imagens, criando obstáculos, dentre várias outras questões, impedindo a investigação. A imprensa divulgou amplamente o desvio de 48 milhões de reais do consórcio Nordeste, a qual o senhor foi um dos fundadores. Quanto ao notório conhecimento jurídico, as minhas questões são, eu até fico curioso, o senhor usa sempre como exemplo as leis americanas para responder os questionamentos dos colegas que estão sendo feitas aqui. Como um notório comunista usa como exemplo leis de um país democrático? Não faz sentido. Qual é a lei que permite uma ordem de prisão a um senador por simplesmente divulgar um documento que não estava em sigilo? Censura prévia, tirando do ar todas as redes sociais de um senador da República, não respeitando a Constituição, o que está escrito no artigo 53. O senhor disse em vídeo que é comunista e segue a cartilha de Lenin. Como ministro do STF, o senhor vai seguir a cartilha de Lenin, a Constituição que se encontra na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, ou a Constituição Federal promulgada em 88? O senhor enxerga que a condução dos inquéritos policiais do ato do dia 8 de janeiro, pelo ministro Alexandre de Moraes, está pautada nos princípios constitucionais e no devido processo legal? Ministro, eu fui alvo de uma busca e apreensão por força de um inquérito policial ilegal
Estou proibido de dar entrevistas à imprensa. Estou proibido de ter acesso às minhas redes sociais há mais de 6 meses. E todas as manifestações feitas pelos meus advogados e pela advocacia do Senado Federal nunca foram apreciadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que isso seja atuação pautada na Constituição Federal? Como um ex-juiz federal, o senhor, em parceria com o ministro Alexandre de Moraes, fazendo uso pessoal da Polícia Federal, solicitou à PGR a prisão de um senador da República por ter denunciado ministros que supostamente estariam prevaricando e prevaricaram no dia 8 de janeiro. O senhor tem conhecimento no que está escrito no artigo 53 da Constituição Federal, referente à prisão de um parlamentar? Você tem noção da gravidade desse ato? Em qual outro país minimamente democrático um senador da República receberia um pedido de prisão que não ocorreu porque a PGR seguiu o que está escrito na Constituição, artigo 53, mesmo a PGR não autorizando também a busca e apreensão, o senador teve em seu gabinete, localizado dentro do Congresso Nacional, invadido, sem autorização da mesa do Senado e sem um fato determinado. Tem usado a Polícia Federal para ficar nas redes sociais e nos aplicativos de conversas, monitorando grupos de direita que estejam falando ou criticando a sua posição como ministro e a sua atuação e a violência que se enquadra hoje, e fazendo com que a Polícia Federal intime essas pessoas que estão nos grupos de direita, assim como teve, eu tenho aqui o documento, crianças de 13 anos de idade sendo intimado pela Polícia Federal por ter falado mal do ministro Flávio Dino, a comparecer na Polícia Federal para prestar depoimento. Uma criança de 13 anos de idade. Se tivesse notório conhecimento da lei, não deixaria de comparecer a 3 convocações feitas na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A CPMI do dia 8 de janeiro, o senhor A CPMI do dia 8 de janeiro, o senhor trabalhou muito em conjunto com o atual presidente da República para não acontecer e conseguindo colocar vários parlamentares do Maranhão e ainda colocou a relatora, uma amiga pessoal de mais de 20 anos, mesmo sabendo que ela seria atacada e até ameaçada. E eu já deixo claro aqui que eu repudio isso veemente. O presidente Pacheco entrou com uma petição no STF após ter recebido 41 assinaturas de senadores pedindo a devolução dos equipamentos que foram apreendidos do Senado Federal nessa busca e apreensão ilegal. Aí 41 senadores fizeram aqui um abaixo-assinado requerendo que o presidente Pacheco tomasse providência. E ele tomou. E aí ele ontem recebeu a petição da STF dizendo o seguinte, depois de 30 dias ele recebeu a resposta. O ministro Alexandre de Moraes disse que o Senado tem que provar no prazo de 5 dias a legitimidade da mesa do Senado Federal para defender as prerrogativas do senador Marcos Duval. Vocês acreditam nisso? Vou ler de novo. Para concluir, senador. Para concluir, o presidente Pacheco, disse que, após a petição, no STF, pedindo a imediata devolução dos equipamentos do Senado e a imediata devolução das redes sociais. Recebeu 30 dias depois a resposta do ministro Alexandre de Moraes que o Senado tem que provar no prazo de 5 dias a legitimidade da mesa do Senado Federal para defender as prerrogativas do senador Marcos Duval. E para encerrar, o IBGE divulgou que no Brasil 50 municípios estão na condição da pobreza absoluta, mas, infelizmente, 40 dos 50 estão no Maranhão e foram na lista para os municípios que estão na miséria durante o governo do senhor. Então, eu encerro aqui, eu ia mostrar outros vídeos que
de fato, provam cada questionamento que eu coloquei aqui. Obrigado, presidente. Com a palavra o senador Flávio Dino. Alguns esclarecimentos bem objetivos. Primeiro, eu não cheguei antes da invasão aos prédios no Ministério da Justiça. Eu cheguei depois. E os fatos estão registrados, a cronologia, e eu já narrei isso muitas vezes, acho que dezenas. Eu estava em Brasília, ainda bem, fui avisado da invasão, da quebra das 3 barreiras policiais da Polícia do Distrito Federal e cumpri aí um dever político, que nem era propriamente jurídico, porque eu não comandava ali nenhuma das forças que estavam na cena, mas cumpri um dever de agente do governo e, de fato, fui o primeiro a chegar na esplanada e, como já disse, com muito orgulho, sempre narro as 12 horas em que ali atuei junto com outros colegas para pôr fim àquelas práticas deletérias. Em relação à ABIN, eu já informei, eu não recebi tais informes, esse assunto já foi debatido e vencido na CPI, não há qualquer investigação, processo, etc., nada pendente sobre isso. Eu não tenho conhecimento sobre ordem de prisão contra o senhor, realmente é uma novidade para mim. Sobre busca e apreensão, enfim, eu não pratiquei nenhum ato sobre isso, não me cabe. Há delegados, há procuradores, há juízes, ministros, eu realmente não participo dessa relação processual. Jamais chantageei o presidente Lula, até por um motivo óbvio, senão ele não teria me indicado para aqui estar. Devo a ele, tenho respeito, como tenho a todos os líderes políticos do Brasil, isso é absolutamente falso. Sobre consórcio Nordeste, estão aqui o Wellington Dias, Renan, Camilo, todos os colegas senadores. E esses atos foram praticados na Bahia, existe uma ação judicial lá, que lá tramita, proposta pelo consórcio e é debatido num processo concreto e nunca houve por parte dos governadores, e aí eu me refiro a todos, qualquer tipo de acusação de que eles ficaram com o dinheiro, sumiram com o dinheiro. Isso realmente jamais existiu e eu menciono meus colegas que aqui estão porque são pessoas sérias. E claro que a Justiça da Bahia, uma ação, repito, proposta pelo Consórcio Nordeste e pelos estados contra as pessoas que cometeram as irregularidades. Não é ação contra os estados, né, ou contra os governadores. Em relação a inquéritos, eu nunca fiz uso pessoal da Polícia Federal. Eu me baseio sempre no Código Penal, artigo 145, parágrafo único, e Lei 10.446 de 2002. São os 2 fundamentos legais em que eu atuo na condição de ministro da Justiça. Se o senhor for lá, o senhor vai ver literalmente as competências do ministro da Justiça no artigo 145, parágrafo único do Código Penal e na Lei 10.446 de 2002. Finalmente, sobre o Maranhão, eu me reporto novamente ao testemunho de todos os meus colegas da política maranhense, inclusive do seu partido, que me apoiam e me apoiaram em várias eleições. E sobre a questão de governos, etc., eu me embaso no julgamento mais importante que há para um agente político, que é o julgamento popular. E eu fui reeleito governador em primeiro turno e sou, com a graça de Deus, o senador mais votado da história do Estado, com honrosos 2.200.000 votos. Então, se houvesse qualquer questionamento, que, claro, respeito, fui absolvido pelo Tribunal Supremo da Política, que é o crivo da soberania popular, que reconheceu o governo sério, probo, eficiente que nós exercemos no amado, querido e sempre amado Estado do Maranhão. Para a réplica, Vossa Excelência tem a palavra, senador Marcos Duval. Bom, referente à sua estadia no Ministério e vendo tudo pela janela, além de o senhor mesmo ter dito na entrevista que viu os manifestantes subindo a rampa e que estava tudo bem, estava tudo controlado, isso prova que de fato você estava antes de começar a quebradeira. Bom, e além de vídeos, os quais o senhor deletou ou deletaram, mas é muito fácil recuperar as imagens, e
o azar é que, como antes de ser senador, eu era instrutor de policiais e já treinei quase 30 mil policiais no Brasil, eu tenho amigos espalhados pelo Brasil inteiro. E essas informações chegaram até mim de policiais que estavam no Ministério da Justiça. Bom, foi indicado pelo PT para o STF porque o PT, eu levantei isso com pessoas do partido, não estavam querendo mais a sua presença como ministro da Justiça. E seria um alívio a saída do senhor do Ministério. E o uso da Polícia Federal, na hierarquia do Ministério da Justiça, vem a Polícia Federal. E a Polícia Federal, eu também tenho muitos conhecidos de delegado a peritos que, de fato, disseram tudo isso que eu estou falando e que em cada estado, principalmente o meu, tem 70 policiais federais que foram determinados a ficar em redes sociais vasculhando quem estaria falando mal do senhor e o senhor entrando na justiça contra todo mundo, mas primeiro fazendo a intimação. Então, os próprios integrantes da Polícia Federal, que aqui me cabe o sigilo, me passou essa informação de que todos os estados, a Polícia Federal tem feito esse trabalho de acompanhar os grupos de direita para ver quem estaria falando mal do ministro Flávio Dino. Então, ministro, aqui, infelizmente, eu não tive a oportunidade de mostrar os vídeos, porque os vídeos comprovam exatamente tudo que eu estou dizendo aqui. Alô? Comprova, porque o próprio senhor disse em entrevistas, e o senhor diz o seguinte: tem uma fake news dizendo que eu vi as manifestações. Depois aparece o senhor na entrevista dizendo: eu vi, não morri do coração, mas eu vi daqui da janela, inclusive reportei o presidente Lula, que ele é o meu chefe imediato, não foi essas palavras? Então, isso está no Google, muito claro para todo mundo. Então, dizer que o senhor não estava sabendo pela BIM, também tem aqui o documento da Polícia Federal, o documento seu do Ministério da Justiça, um dia antes, dizendo ao governador Ibanez que teria manifestações violentas e que o senhor estaria dando à disposição, se o governador quisesse, o efetivo da Força Nacional, que também está subordinado ao Ministério da Justiça. Então, se um dia antes o senhor já mandou um ofício para o Ibanez dizendo que no dia seguinte haveria depredação e colocando a Força Nacional à disposição, o senhor não tem como dizer que não sabia da notícia de que haveria isso através da BIM. Porque a BIM, também eu conheço muita gente da BIM, até porque eu estava na SECAI, muita gente da BIM disse que tinha, sim, de fato, passado a informação para todos os ministérios, principalmente GSI e o Ministério da Justiça. Então, não tem como, hierarquicamente, e o próprio documento que eu já mostrei aqui, que a BIM é obrigada a passar, porque está no SISBIM, um sistema, então não tem nem como o coordenador do sistema dizer, não, para esse ministro não vai. Não existe isso. O que aconteceu é que dia 7, quem não fazia parte do sistema, do SISBIM, foi feito um grupo de WhatsApp e inserido. Isso não está no Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça tem a linha direta pelo SISBIM. E quando eu postei esse documento, de novo, referindo-se desde o dia 2, deixar claro para todo mundo, esse documento nunca esteve em sigilo. Tem aqui que é o presidente da SECAI na época, Espiridião a mim, estava presidindo a SECAI na época, e ele confirma que esse documento nunca esteve em sigilo.